Ela escreveu um livro, Como Lidar com as Pessoas Difíceis, a começar por mim. Ela é escritora e palestrante, também é advogada e professora. Ela é paranaense, especialista em oratória e comunicação atualizada. E ela faz uma coisa que é fundamental, que é procurar excelência nos relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Às vezes a gente se preocupa em ser um bom profissional e esquece que você tem que ter um relacionamento bom com seu colega de trabalho. Às vezes você pensa que tem que ser uma boa dona de casa, limpar tudo, cuida de tudo, mas não tem um bom relacionamento com seus filhos e com o marido. Vamos aprender um pouquinho com ela, que já publicou vários livros. Ruth Rocha Pombo, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Muito bom você estar aqui, viu? Simpatia. Vamos sentar aqui, ó. Minha. Tem um lugar aqui especial pra você. Tô com o seu livro aqui do lado. Adorei, sabia? Uma leitura daquelas que a gente faz rápido e aprende um monte, né? Que bom. Eu quero começar com uma pergunta. Por que a começar por mim? Porque não tem outra finalidade, não tem outro objetivo na vida se você não se conhece, se você não se fiscaliza, se eu não observa o meu comportamento, eu tenho que observar continuamente para ter um bom relacionamento com o outro. Então é bom a gente se perceber antes, né? Vigiar constantemente. Agora, existem pessoas realmente muito difíceis, né? Uhum. E aqui tem alguns conselhos muito bons. Vamos tentar resumir em pouco tempo um pouquinho do que traz o livro para quem está em casa? Com certeza. As pessoas difíceis, segundo a doutora Priscila Hopke, ela fala em 4 características. As pessoas egocêntricas, as pessoas agressivas, as indisciplinadas e as que têm dificuldade de participar de grupos. Ou ela compete, ou ela domina, ou ela se sente intimidada. Então, são 4 características que depois vai desenvolver em uma quantidade enorme de pessoas difíceis, né? São os cabeças, né? Os egocêntricos. Eu, muitas vezes, nunca imaginei que eu era uma pessoa egocêntrica. Mas quando eu converso com alguém e, de repente, eu interrompo a conversa e quero contar alguma coisa minha, ali eu estou sendo egocêntrica e eu tenho que modificar. A gente tem que aprender a ouvir, né? A não querer que a nossa verdade prevaleça. Esse é o egocentrismo que é um espinho, né, na nossa personalidade. Então, esse é um detalhe que a gente tem que modificar para ter um relacionamento bom com o outro. Mas o quê? Aí você falou de 4 características. Egocêntrico, agressivas, o agressivo. Como é que ele vai fazer? O agressivo, geralmente, são as pessoas que têm um passado frustrante, uma história difícil e está sempre de prevenção contra o outro, né? Como é que nós podemos lidar com a pessoa agressiva? Suponhamos que venha alguém que venha agredindo, gritando, acusando. Então, a melhor técnica, o melhor comportamento é o silêncio. Você ouve, deixa essa pessoa falar até o final, porque o silêncio é a oração do sábio. E quando você deixa o outro falar, o outro se escuta e vai diminuindo o tom de voz. Jamais revide, porque o revide, você entra na neurose do outro e acaba ficando igual. E eu sempre digo que tem hospitais, cemitérios e cadeias estão cheios de quem revidou. Cheios de pessoas que revidavam, que não levaram desaforo para casa. E não é esse o plano do nosso Criador, que quer que sejamos pessoas equilibradas, sensatas e que haja o predomínio do amor, da sintonia, da empatia. Eu com o outro, né? O rapport. Sintonizar com o coração. É um treino contínuo para 24 horas, até 120 anos, mas realmente é desafiante, é fantástico. Mas é fantástico isso que você falou, é um treino contínuo, né? Mas quando você estava falando do silêncio, eu fiquei pensando, é difícil, porque às vezes a nossa tendência é revidar. Por quê? Porque dói. O outro grita, fala, esbraveja, você sente. E aí, o que você vai fazer com esse sentimento? Certo. Você tem várias técnicas para você desabafar. Você, em primeiro lugar, naquele momento, não soluciona nada, porque se você revida, você vai falar alguma coisa que é amarga também. É alguma coisa que fere também. Então, o revide não tem sentido, né? Você pode até sofrer naquele momento, mas depois que a pessoa termina, que você ouviu toda a agressividade, você pode depois procurar a pessoa. Se ela falou uma injustiça, se ela falou uma calúnia, é claro que ela está pecando contra você. Aí você procura essa pessoa e já
fiz isso muitas vezes e disse, olha, você me machucou muito, quando você disse tal coisa, na realidade não é essa a verdade, mas eu quero me reconciliar com você. Muito bom. Agora, eu fico pensando assim, o tempo inteiro na situação. Aí saiu daquela energia ali, da agressividade, onde você ouviu um monte de insulto. Se você deixar acalmar, para não entrar como alguém que vai entrar naquela briga e conversar depois, a pessoa que gritou, que insultou, ela não pode ter esquecido e falar assim, ah, não, nem gritei, nossa, você interpretou mal. E não caía a ficha? É porque quando eu vou até ela, eu não vou preocupada se ela vai lembrar ou não. Eu vou dizer do meu sentimento, daquilo que me doeu, para que ela tenha consciência. Se ela não tiver, o problema é dela, mas eu já fiz a minha parte. Muito bom, muito bom. Bom a gente entender isso, porque aí tanto faz. Também se ela não entender, ou uma hora vai entender, ou uma hora vai perder a sua companhia, não é isso? Eu não posso viver segundo as expectativas do outro. Eu tenho que zelar pelas minhas emoções. A minha paz vale ouro, como diz Augusto Cury, né? Eu tenho que protegê-la todo instante. Doutora Ruth, é importante a gente desabafar depois com o outro quando foi magoado? Com certeza, com certeza. Nós precisamos do ouvido humano, precisamos muito de Deus. Eu me desabafo com Deus, mas eu preciso de ouvido humano. E quando eu desabafo, eu alivio e enxergo melhor a realidade. Quando uma pessoa nos agride, quando ela vem soltando julgamentos sobre nós, nós percebemos que às vezes ela está falando a verdade. Que outra criatura jamais falaria se não estivesse naquele momento de tensão e de ódio que ela está sentindo, ou raiva de mim. Então também tem um lado positivo, que me ajuda a modificar meu comportamento. Bom, falamos do egocêntrico, do agressivo. Indisciplinado. Indisciplinado. As pessoas indisciplinadas que prejudicam o relacionamento é aquelas que desrespeitam o horário, elas não regras, normas, estatutos. Ela é completamente indisciplinada nesse sentido, desrespeita. E como é que a gente faz para lidar com o indisciplinado sem tornar-se um agressivo? Sim, o disciplinado tem indisciplinado que não é agressivo, que não é pessoa difícil, até que não tem disciplina, mas convive bem com todo mundo. Não, eu tô perguntando assim, como é que a gente faz para lidar com o indisciplinado sem que a gente fique agressivo? Porque a tendência é, você se atrasou de novo, assim não dá, né? E aí você já parte para agressividade. Isso, como é que faz? Estabelecendo limites. Se você não chegar na hora certa, que pena, vai dançar. Vai dançar a próxima vez, você vai chegar aqui, eu não tô mais. Ou, se você não estiver pronto a hora de sair, você vai ficar e vamos sair todos e você fica. Isso. É por aí. Adoro limites. Aliás, limite é um detalhezinho que eu preciso treinar todo dia até 120 anos. Até 120 anos. Porque como é importante, como é libertador, né? É. E eu aprendi nos últimos anos que Deus é um Deus de limite, né? Que lindo. Deus é um Deus de limite. De ordem, né? De ordem. Muito de importante ordem. isso. Que a gente pensa assim, Deus é o Deus bonzinho, né? Que pega no colo e tá tudo certo. É também, mas é de ordem, viu? Causa e consequência. E uma coisa bonita também que eu descobri é que quando eu fico em silêncio, eu faço bem àquele que me maltrata, como diz a palavra de Deus, eu coloco brasa na cabeça do outro. O que significa colocar brasa na cabeça do outro? É que quando o outro te machucou, você colocando brasa, você amando o outro, fazendo bem a quem te maltrata, Mateus capítulo 5, não é? Versículo 11, versículo 38 em diante, diz que a brasa é o símbolo do fogo do Espírito de Deus que queima a consciência do outro para ele entender que ele foi injusto comigo. Isso é lindo, não? Lindo, lindo. Lindo. Isso. Mateus capítulo 5, versículo capítulo 11. 5, capítulo de 38 em diante. Ama teu inimigo, faça o bem àquele que te maltrata, ora por aquele que te calunia. Não, é tão importante, né? Eu digo que a Bíblia é a bula para a gente viver bem, né? Ali tem realmente o passo a passo de como você viver bem e ter boas relações em todos os sentidos. Agora, a quarta é a incapacidade de uma convivência harmoniosa com o grupo. Grupo de família, grupo de igreja, grupo de trabalho. Ou a pessoa tem a tendência a dominar o grupo e daí ela se torna péssima, difícil. Ou ela compete com o grupo, ela acha que ela deve ser melhor, isso é péssimo. Ou ela se intimida, e quando a pessoa se intimida e tem dificuldade dentro do grupo, ela começa a julgar e a criar confusão dentro do grupo. E como é que a gente age para que essa pessoa não interfira? Como é que a gente lida com essa dificuldade? O trabalho daí teria que ser com essa pessoa diretamente, não é? Valorizando e perguntando. Nem sempre eu julgo, dizendo você
é sem limites. Você é isso. Jamais dizer você. Isso é um julgamento. Você pode, como é que você pode melhorar como é que você pode melhorar e nos fazer mais felizes dentro do nosso grupo? Fantástico. Ai, posso te indicar, assim, muito, mas tem que ler, viu? Porque é uma preciosidade. Como lidar com pessoas difíceis, a começar por mim, Ruth Rocha Pombo. Um livro pequeno, sábio, que vai te ajudar, de fato, a ter relações melhores em todos os sentidos, né, doutora? Muito obrigada por ter vindo. Nada, obrigada. Te Eu que agradeço você. Me deu um abraço gostoso e carinhoso. Eu quero mais um abraço para despedir, já que eu não posso abraçar o telespectador.